manter o seu benefício, de manter os seus pagamentos, continuar pagando as suas contas, desde que você siga e saiba e tenha esse conhecimento. A intensificação das revisões e perícias no INSS vão aumentar. Alguns grupos de segurado terão mais chances de ficarem de fora das convocações. Olha aí, essas exclusões ocorrerão com base em critérios específicos estabelecidos aí pelo INSS, priorizando a eficiência do processo e evitando convocar segurados que comprovadamente têm condições de saúde irreversíveis ou claramente incapacitantes. Quer dizer, eles não vão dar moleza. Você vai ter que comprovar que a sua incapacidade ela é irreversível e claramente incapacitante. Agora, mas a gente apresenta laudo e não enxerga. Mas um laudo simples já não vale mais, pessoal. Eu tenho alertado. O INSS vai se tornar muito mais rigoroso agora em questão de concessão de benefício, principalmente de incapacidade agora em 2025. Um dos grupos de maior probabilidade de ser dispensado das perícias são segurados com doenças graves. Mas espera aí, eu já fiz vídeo com relação a doenças graves, tem coisas aqui que é necessário você saber. Essas doenças listadas e regulamentadas especificamente no INSS são condições como câncer em estágio avançado, paralisias irreversíveis, doenças degenerativas progressivas, são consideradas de difícil e impossível recuperação. A legislação atual dispensa essas doenças de revisões periódicas. E essa regra deve permanecer válida até 2025. Inclusive, tem o vídeo com relação ao aumento dessa lista de doenças, tá? Existem algumas doenças, inclusive doenças raras, que estão entrando nessa lista, que, poxa vida, vai beneficiar tanta gente, porque muitas vezes são doenças que não é porque não estão na lista que ela não merece uma atenção especial, não mereça, por exemplo, não ter necessidade de tempo de carência, e isso parece que está sendo corrigido. Mas não é porque o INSS é bonzinho não, viu, pessoal? É porque a pressão está muito grande. Além disso, segurados com idade avançada e que recebem benefícios há anos, também tem muita chance de ficarem de fora de pente fino. A combinação de idade avançada com um histórico longo no sistema previdenciário indica que a incapacidade ela é mais consolidada, reduzindo a necessidade de comprovação periódica. É terrível você cessar o benefício de quem está 10, 12, 13 anos recebendo o benefício do INSS já com uma idade 50, 60, perto de 60. Se não for aposentado por invalidez com mais de 60 anos, ou que esteja com 55 anos ou mais recebendo benefício há mais de 15 anos, pode ser convocado, tá? Não interessa quanto tempo está recebendo, mas eles estão querendo levar em consideração isso. Um tempo enorme, longo de afastamento, somado com a idade, fica muito difícil você inserir uma pessoa dessa no mercado de trabalho. Esse grupo ele pode ser dispensado das perícias e são aqueles que passaram também recentemente por revisões rigorosas, que tiveram seus benefícios mantidos. Quer dizer, quem teve aí, por exemplo, agora em dezembro, uma perícia que já está sendo mais rigorosa, e ele passou na perícia, aí o pente fino começa em janeiro, essa pessoa é chamada de novo? Não, porque recentemente ela passou por uma avaliação. O INSS tende a focar em casos que não foram revisados há muito tempo e que apresentam inconsistência nos dados cadastrais, deixando de lado os beneficiários que já atenderam essas exigências em verificações anteriores. Segurados que apresentam laudos atualizados, detalhados, têm mais chance de ficarem de fora dessas convocações. O INSS está valorizando a apresentação de documentos claros e precisos que comprovem a incapacidade sem necessidade de reavaliação constante. Assim, manter laudos em dia pode ser uma estratégia eficaz para evitar as convocações. Quando eu falo que a documentação é importante, pessoal, tem muita gente que acha que é exagero. Não é exagero. Mas o perito não olha. Não interessa se ele não olha. Caso você tenha um indeferimento, o juiz lá na Justiça Federal, ele vai olhar. O perito judicial, ele vai olhar. Nunca é perda. Eu sei que é muito difícil conseguir alguns documentos, até custos, né? Porque você precisa sair, se deslocar diversas vezes. Às vezes é uma outra cidade, uma outra região, não é barato. E você precisa ir, voltar. Às vezes passa o dia inteiro correndo atrás de documentação, mas é muito importante, tá? Por outro lado, segurados que acumulam benefícios possuem dados incompletos. Olha lá, que dados são esses? As atualizações que eu falo cadastrais no INSS, inconsistências no sistema ou cujas condições de saúde não se enquadram claramente nos critérios de incapacidade podem estar mais vulneráveis a essas perícias. Então, quanto mais você tiver antenado, quanto mais você correr atrás
Quanto mais você acompanhar a sua situação, mais chances você tem de ficar fora. Tá? Esse cruzamento de dados que o INSS também vai fazer com outros órgãos será um fator determinante para identificar essas situações. Em priorização das perícias, ela seguirá um critério de custo-benefício para o sistema previdenciário. Segurados em condições irreversíveis, idades avançadas, histórico de revisões recentes serão poupados para que o INSS possa concentrar esforços em casos com maior probabilidade de irregularidades. Mesmo assim, é recomendável que todos os beneficiários estejam preparados e informados sobre esses critérios adotados pelo órgão, garantindo seus direitos e evitando surpresas desagradáveis. Segurados que contam com benefício de incapacidade baseados em doenças constantes de listas de exclusão de perícia, como HIV e algumas patologias crônicas irreversíveis, têm mais segurança de não serem convocados. Essas condições estão amparadas em legislações específicas que reconhecem o impacto severo na qualidade de vida e a dificuldade de reversão do quadro clínico, era o que nós estávamos falando, das doenças crônicas e progressivas. Outro ponto importante é a permanência da incapacidade laboral. Segurados cuja condição tenha sido previamente avaliada como irreversível, com a documentação, como nós falamos, correta, atualizada, completa, é uma grande chance de ficar fora. E é o que eu falei, não é um esforço perdido. Caso o INSS não reconheça na justiça, esses documentos vão ser reconhecidos. Aposentados por invalidez, nós colocamos vídeo aí esses dias, falando com relação também ao principal foco do pente fino, é a aposentadoria por invalidez. Aqueles que estão com a idade superior a 60 anos, eles estão num grupo que tradicionalmente eles estão isentos dessas perícias. Tá? Esse critério também não é porque o INSS é bonzinho, não. É porque isso é lei, tá, pessoal? Lei 13.846, se eu não me engano, tá? E os aposentados também com 55 anos ou mais e já estão 15 anos recebendo benefício, estão de fora, tá? Adicionalmente, segurados que recebem benefício de incapacidade concedido judicialmente terão menos chance de ser convocados. Apesar do INSS poder revisar esses benefícios concedidos judiciais, em casos de suspeita e irregularidade, o respeito à decisão transitada em julgado reduz significativamente a probabilidade de convocações desnecessárias. Uma coisa que aposentado por invalidez ele tem que ficar atento, tá? Como nós falamos, tem a exclusão pela Lei 13.846 desses aposentados com mais de 60 anos, de 55 anos que recebem benefício. Só que tem uma coisa, eles estão protegidos da lei para, por exemplo, uma avaliação da sua incapacidade. Mas se houver uma inconsistência ou, por exemplo, uma suspeita de fraude na documentação, é possível esses aposentados eles serem convocados para explicar, para adicionar documentos novos, tá? Então, olha como é preocupante. Porque o INSS, tudo bem, eu não posso convocar para o pente fino, mas tem uma inconsistência aqui, ó, ou tem algum documento que está dando a entender aqui que é fraudado. E aí? E aí o INSS vai convocar, não para a avaliação pericial da incapacidade, mas a avaliação documental. A transparência e preparação por parte do segurado, isso é obrigação, pessoal. São fatores que influenciam a decisão lá. Documentos atualizados, comprovações detalhadas, comunicação constante com o órgão, estratégias que podem reduzir dúvidas sobre o benefício, consequentemente, a necessidade de novas perícias, elas diminuem. Assim, a organização prévia do segurado pode ser um diferencial para evitar complicações. Segurados em condições clínicas totalmente incapacitantes e irreversíveis, com doenças neurodegenerativas em estágio avançado, esclerose múltipla lateral amiotrófica. Não me perguntem, pessoal, com relação à doença, porque eu não sou médico, tá? Eu estou lendo aqui a pesquisa que a gente faz, o roteiro, então a gente também pega exemplos e traz aqui para demonstrar. Mas eu não sou médico, não adianta me perguntar se a doença tal dá direito à aposentadoria, não dá. Eu nem sei que doença que é, nem e que parte do corpo isso afeta, o que é. E tem gente que me pergunta, né? Que é como se eu soubesse. A doença tal dá direito à aposentadoria? Eu olho lá e falo, mas que doença é essa, né? Doença que eu nunca ouvi falar. Bom,
Essas doenças, como eu acabei de falar, da esclerose lateral amiotrófica, ela tem probabilidade significativamente menor de serem convocadas para perícia. Essas doenças, tá? Eu dei exemplo de uma, mas são doenças neurodegenerativas. E esses casos geralmente apresentam laudos consistentes que deixam pouco espaço para dúvidas, reduzindo a necessidade de uma revisão. Outro fator que afasta esses segurados das perícias é o grau de detalhamento dos laudos apresentados. Olha aí, documentos médicos recentes, elaborados por especialistas reconhecidos e contendo informações claras sobre limitação funcional, são essenciais para que o segurado considere, o INSS desconsidere esses segurados para convocá-los. Por isso é fundamental, pessoal, foi o que eu falei da documentação. Além disso, esses históricos, eles colaboram, né, com a regularidade em processos de revisões anteriores, que sempre apresentaram informações completas, verídicas, né? Já falei que dentro do INSS, tudo que você faz fica como se tivesse um arquivo pessoal seu. Desde lá do teu primeiro pedido, se foi concedido, se foi indeferido, a documentação que você apresentou, os pedidos de prorrogação, os pedidos de recurso, o perito ele tem acesso a tudo isso no momento da perícia. Ele olha tudo isso lá, esse histórico seu. Pessoas que pedem muita prorrogação, o que o perito faz? Ele tem um cuidado maior. Muitas vezes a pessoa perde o benefício exatamente por isso. Ele tem dados, por exemplo, histórico de contribuição, se você tem qualidade de segurado, o perito tem tudo isso lá na tela do computador. E já é difícil lidar com a pessoa, perito. E ainda mais com o histórico na mão, aí fica mais difícil em certas situações. Essa confiabilidade construída ao longo do tempo pode reduzir o interesse do INSS em revisar esses casos novamente. O benefício de incapacidade, principalmente, né, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, estão sendo encaminhados para reabilitação profissional, mas eles já foram avaliados e foram considerados incapazes, mas não totalmente para uma nova função. Então o que acontece? O INSS vai intensificar agora nas perícias o encaminhamento para reabilitação profissional. Por quê? A pessoa sofreu um acidente, por exemplo, não pode mais dirigir, e era motorista, mas e aí? Ele tem os braços. Ele pode trabalhar sentado em algum lugar, atendendo, arquivando, sei lá, fazendo alguma coisa. É essa visão que o INSS está para agora, para 2025. Então, o aposentado por invalidez, que não está naquela exclusão da lei, tem muitos que, mas eles não podem. Pior que pode, pessoal. A lei 8.213 de 1991 dá esse poder ao INSS. É incrível, sabe? A gente não concorda com isso, a gente sabe como é que é, mas é incrível que aconteça esse tipo de absurdo. Mas é o que eu falei, se eles levarem em consideração também o tempo de afastamento e a idade, isso também vai diminuir, por exemplo, a chance desse beneficiário perder o benefício depois de tantos anos parado, ter que retornar ao mercado de trabalho. É uma situação muito difícil, apesar, né, que o INSS tem parcerias com empresas. Quem está desempregado pode até ser encaminhado para uma dessas parcerias por um período de teste, sei lá, mas é difícil, tá? Por isso que eu estou sempre batendo aqui nos vídeos. Sempre esteja de olho lá no seu cadastro, pelo menos uma vez por semana, no portal Meu INSS, veja se tem algum pedido novo, veja se o seu benefício está ativo, se existe cumprimento de exigência. Isso é dever do segurado, pessoal. Nós sabemos que o INSS é terrível, mas você precisa também fazer a sua parte, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, olha como o conteúdo é importante, como o conhecimento é importante. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, ter tirado dúvidas, tá? Mostrado para vocês a importância. Faça uma pesquisa aqui no canal. Eu recebo auxílio doença. Tem um monte de vídeos aqui falando sobre auxílio doença. Aposentadoria por invalidez, doenças crônicas, processo judicial, recebimento de atrasado. Tudo que você pensar de INSS você encontra aqui no canal. Basta você pesquisar que você vai encontrar um vídeo relacionado e vai te trazer as respostas que você está procurando, tá bom? Se gostou do meu trabalho, não deixe de se inscrever, dá um like, né? E outra, quando você se inscrever, ative o sininho para todas as notificações, porque o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. E se o sininho não estiver ativado dessa maneira, pode ser que você deixe de receber conteúdos valiosos e importantes, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo há muito tempo, quem está há um tempo um
pouco inferior, quem está chegando agora, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde e prosperidade, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.